Vamos abrir essa coluna aqui que eu queria trazer essa história. A gente já fez uma chamada dela no início do programa, mas ainda não nos aprofundamos nessa notícia que o Thales nos traz sobre os objetivos de Bolsonaro em voltar em 2026, né? Conforme até o senador Alessandro Vieira estava falando há pouco, e como até alguns apoiadores de Bolsonaro reagem em relação ao indiciamento de Bolsonaro, respondendo: Bolsonaro 2026. É o que escreveu lá, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira. Bom, o que o Thales Faria nos traz nessa coluna? Nem o governador Tarcísio de Freitas, nem ninguém, inclusive sua mulher Michele Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pretende registrar seu próprio nome como candidato a presidente da República em 2026, mesmo estando inelegível ou até condenado nos processos que correm na justiça. É isso que ele tem confidenciado aos aliados mais próximos. E não é uma decisão impensada. Essa é uma estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no meio dessa estratégia, escreve aqui o Thales Faria na sua coluna, que é colocar um dos seus filhos como candidato a vice-presidente da República em 2026. Então, Bolsonaro sairia na cabeça de chapa, o seu filho como vice. No caso, o TSE indeferir o pedido de registro de candidatura, o que é esperado, a chapa continuaria encabeçada pelo nome Bolsonaro. Tá aí, Thales, essa estratégia de Bolsonaro para conseguir. Estamos de volta com o pessoal da TV. Eu estava contando aqui a coluna do Thales Faria, que está muito boa. Leiam: inelegível, Bolsonaro quer registrar sua candidatura com o filho como vice. Qual seria esse vice, hein, ô Thales? Isso poderia dar certo? Olha, ainda não está decidido qual dos filhos será o vice. O candidato mais forte no momento é o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro gostaria de ver o Eduardo como candidato a governador de São Paulo, mas essa vaga, na opinião dele, está ocupada pelo Tarcísio, que o Tarcísio estaria praticamente reeleito, na opinião do Bolsonaro. Então, o que ele faz? Joga o Eduardo Bolsonaro como candidato a vice. O Eduardo, então, não se candidataria à reeleição como deputado. Se o Eduardo perder, quando ele for, ele como vice, o Bolsonaro provavelmente é praticamente certo, a candidatura dele seria impugnada pelo Supremo. Aí o vice, que seria o filho dele, assumiria como candidato, e então, se perder, ele volta para São Paulo como secretário do Tarcísio. Isso na cabeça do Bolsonaro. Se der tudo certo, o que ocorre? Ele terá um Bolsonaro em 2026, o nome Bolsonaro, na campanha de 2026, de uma forma ou de outra. Esse é o objetivo dele, é continuar com o nome Bolsonaro. Agora, ele não está colocando a hipótese, por exemplo, da Michele, que é Bolsonaro, ser candidata. Por quê? Porque o Bolsonaro só confia nos filhos dele, nem tanto no número 4, por exemplo. Ele está ali no 04, ele confia nesses três. O núcleo é Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. É um núcleo muito fechado. Esse é outro problema do Bolsonaro, e junto aos aliados dele. Não há espaço. O Gedel Vieira Lima costumava dizer o seguinte: fulano de tal não é legal porque fulano de tal não coça para dentro. O Bolsonaro não coça para... Fulano não coça para fora, só coça para dentro. O Bolsonaro é assim. Ele não coça para fora, ele só coça para dentro. E os aliados ficam preocupados com isso. Mas, de qualquer maneira, eles sabem, eles acham que isso é uma possibilidade, e, sendo uma possibilidade, o Bolsonaro tem votos. Se ele mantiver o nome dele na campanha, pode ser que dê algum resultado, na opinião de alguns aliados dele. Vamos ver, né?